A realidade da vida cristã. Com o avanço da internet, tem muita gente fingindo ser uma coisa e não é. E com isso, tem muito cristão que não está bem, que está se iludindo, se enganando, e isso é antigo. Tem muita gente que vivia a fé cristã sacrificial, ou seja, negava a si mesmo, vivia uma vida de cristão mesmo. Hoje se deixou enganar, vive de qualquer maneira e acha que está fazendo a vontade de Deus. Ele disse, eu já falei aqui 1 milhão de vezes e vou repetir: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A condição é essa. A condição para ser um cristão verdadeiro é negar a si mesmo. Muitos estão sendo enganados com o cristianismo que se levantou nos últimos anos aí. E o diabo continua arrancando gente de dentro da igreja espiritual e levando para essa igreja carnal que a gente está vendo por aí. Nós temos que colocar nossa barba de molho. A porta continua apertada ou estreita e o caminho apertado. Nunca vai mudar. 1 João 4,1 diz assim, ó: amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso é antigo. O apóstolo Paulo pregava e vinham os falsos profetas para desfazer tudo o que ele fez. Então, quem aprendeu, principalmente quem aprendeu o que realmente é uma fé cristã, uma vida de cristão, tome cuidado. E tem muita gente caindo na onda. Tem muita gente se deixando enganar. Então a Bíblia está dizendo que é para a gente provar os espíritos, para ver se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso aqui, pessoal, que está escrito aqui em 1 João 4,1, é um aviso, é um alerta para nós, que conhecemos a fé sacrificial, a porta apertada, o caminho estreito, porque a tendência é procurar facilidade, não tem facilidade. Muitas vezes, o que se vê nas redes sociais é uma versão ética ou até superficial da fé cristã, o que pode gerar confusão, frustração e até afastamento de pessoas que buscam viver uma espiritualidade sincera, uma aparência de espiritualidade constante sem lutas. Existe fé cristã sem luta? Não existe, não. Isso pode criar uma falsa ideia de que uma vida cristã verdadeira é sempre vitoriosa e livre de dificuldades. É só buscar o histórico dos homens de Deus, dos discípulos. Com todo respeito à palavra que eu vou usar, o pau quebrava. Não tinha moleza, não. Pula aí. Resultado de ficar se guiando pela vida dos outros. Vamos lá. Comparação gera frustração em quem não vive aquilo que vê. Vaidade espiritual mostra mais do que realmente vive. E falsa expectativa, acreditar que Deus tem obrigação de fazer tudo dar certo. Aí é onde a pessoa se frustra. Quer dizer, vou repetir, a especialidade do diabo é enganar, pessoal. Nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos estar aliado com Deus. O dever de pesar, de analisar, é daquele que não quer ser enganado. Porque no fundo, ninguém quer ser enganado. Mas para não se enganar, tem que estar bem com Deus. Para pesar o espírito, tem que estar bem com Deus. Tem que conhecer a verdade, porque senão vai aceitar a mentira
como se fosse a verdade. Não podemos aceitar isso. A maioria já conhece a verdade. Se eu já conheço a verdade, o que passar daí é mentira. A verdade que eu conheço, ela é sacrificial. É o evangelho de renúncia, de luta, de guerra. Apareceu o evangelho muito fácil, de só vitória. Tem alguma coisa estranha aí. Tem gente que tudo está dando errado para ela, ela já começa a achar que Deus não está com ela. Tem gente que criou na cabeça dela o seguinte: se tudo está dando certo, Deus é comigo. Não é necessariamente. Tudo estava dando errado com José, com Jó, e Deus era com eles. É necessário estar bem com Deus para poder discernir, pesar o espírito. Está lá escrito, ó: amados, não creia em qualquer espírito. O ser humano tem essa tendência de ir para onde está indo a multidão. Mas a palavra de Deus está dizendo: olha, pesa os espíritos. Quando você senta aí, que eu abro a minha boca, você está pesando o que eu estou falando. Lógico. Por que você está aqui? Porque você está pesando e o Espírito está testificando. Amados, essa é a palavra. Não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, muitos falsos profetas estão indo para a internet, muitos falsos profetas estão abrindo igrejas, muitos falsos profetas estão enganando. E só vai escapar, meu filho, deles quem estiver mesmo bem com Deus. Porque a especialidade do Satanás, do diabo, é enganar. Vem vestido do que é bom, vem vestido de realização de sonho, de resposta, de vitória. E é aí que muitos estão caindo. A sua vinda, a minha vinda, que hoje já não foi em vão. O Espírito Santo já falou com a gente. Cuidado com a internet, que é aquele marido que trata a mulher como se fosse uma deusa. É flor para cá, é flor para lá. Aí ela fica fazendo comparação. Poxa, fulano tinha que ser assim, né? Então vê a outra tirando foto com o marido, passeando, não sei o que e tal. E ela fica se comparando. Então, para tudo o diabo arruma um jeito para enganar, para angustiar, para desenganar, para tudo. Se você não estiver no espírito, o que você ouvir, o que você vê, Satanás vai trabalhar para poder... Para tudo o diabo arruma um jeito para enganar, para angustiar, para desenganar, para tudo. Se você não estiver no espírito, o que você ouvir, o que você vê, Satanás vai trabalhar para poder... O que tem de gente vivendo mal, porque não está vivendo a palavra, está com saúde, e está angustiado, está mal-humorado, está isso, está aquilo, querendo a vida do outro que tem isso, que tem aquilo. Você sabe como é que o outro está? Procure realmente quem é de Deus, porque o Espírito Santo vai te mostrar quem é de Deus. Não se iluda, não. Nós estamos vivendo, você vê, nós estamos na época do fake news. Assim, a coisa está escrachada. Você assiste o vídeo, você não sabe se é verdadeiro, se não é. E tem vídeo, tem muita coisa aí que parece que é verdadeiro, mas não é. Vai ficar cada vez pior. Só vai escapar quem realmente está ligado com Deus. Tem de gente aí que tem medo de morrer. Sabe por que tem medo? Porque não sabe para onde vai. Está insegura, está inseguro. Não se preocupe com amanhã não, amanhã pertence a Deus. Nem fique ansioso. Vamos tomar muito cuidado. Eu já conheço o evangelho verdadeiro, então não vou deixar Satanás me enganar não. Eu já sei que a porta e o caminho não mudou, continua apertado e estreito. Ninguém vai mudar isso.
Eles estão trabalhando aí como se não está mais apertado e nem estreito, mas é mentira, é o diabo. Quem está na fé sabe que é o diabo. A especialidade de Satanás é enganar. Ele é enganador. Aí, quando a pessoa ela está bem com Deus e ela começa a pesar, examinar, analisar, o Espírito Santo mostra para ela que é o diabo. É muito complicado isso. A terça parte dos anjos foram enganados por ele. Você imagine hoje, se lá no céu a terça parte foi enganada, imagine aqui nessa terra, com a carnalidade que está esse mundo aí. Lógico que todo mundo quer facilidade.